eu não poderia deixar de começar essa fala, abordando que talvez uma das poucas vantagens surgidas em decorrência da crise do Covid consistiu na aceleração da implementação de várias ferramentas tecnológicas nos tribunais. Nós temos visto que o Poder Judiciário brasileiro tem demonstrado uma vigorosa capacidade de resiliência institucional para enfrentar uma situação em que, de um lado, os espaços físicos dos tribunais não poderiam ser utilizados de forma integral, e, de outro, nós temos também que o serviço de prestação jurisdicional precisa ser ininterrupto, não poderia ser paralisado. E um paradoxo disso tudo, uma consequência também, é de que o professor Sunskind, alguns anos atrás, falava que, no futuro, o Poder Judiciário não seria mais um locus físico, mas seria um serviço prestado online. Essa realidade já não nos estranha tanto e virou uma realidade atual. E essas transformações aceleradas nos deram conta de que talvez uma das principais barreiras que muitos habitantes e usuários do sistema de justiça tinham precisou ser vencida, que era a barreira cultural. Nós já temos uma estrutura, uma infraestrutura tecnológica que tem avançado pouco a pouco, mas a questão psicológica, a questão cultural, da barreira que determinados usuários desse sistema tinham, acabava sendo um obstáculo para a implementação acelerada desses elementos de processo eletrônico e processo digital. E é nesse contexto que cresce, que se amplia a oportunidade da contribuição que a inteligência artificial tem para a inteligência humana no âmbito da governança do Poder Judiciário. A inteligência artificial multiplica os cérebros pensantes sobre o mesmo problema, especialmente na realidade brasileira em relação ao acesso à justiça, à gestão processual e à litigância em massa. A inteligência artificial é uma realidade, é uma política judiciária de vários tribunais, do CNJ, é uma questão estratégica, e eu penso que cabe aqui nós procurarmos também alguns ônus e bônus de algumas experiências comparadas que têm sido realizadas por outros sistemas judiciais. E daí, nessa, eu tenho tido uma grande preocupação, colegas, em relação ao impacto que a inteligência artificial tem sobre os serviços jurisdicionais, mas também sobre as experiências dos usuários, e também esse impacto na própria cultura jurídica. É algo que nós precisamos observar e refletir, porque existe uma série de questões não apenas técnicas, mas éticas, que não podem ser descuidadas. Sob a perspectiva comparada, se nós observarmos as experiências de inteligência artificial em vários sistemas judiciais, nós poderíamos classificar em 3 fases. Numa primeira fase, que é o que nós podemos chamar de soft inteligência artificial, ou de weak inteligência artificial, nós temos aí a produção de algoritmos que conseguem analisar documentos do caso concreto, conseguem ler tudo aquilo, comparar com a base de dados de casos passados, apontar decisões semelhantes ou paradigmas. É o que se tem chamado de justiça preditiva. Esses algoritmos também conseguem antecipar o resultado de um processo judicial por mecanismos probabilísticos, eles podem auxiliar muito na gestão cartorária das varas, análise de indicadores das performances das cortes. Grande parte dos sistemas judiciários do mundo inteiro está aqui nessa primeira fase. No Brasil, a maioria das iniciativas que nós temos, como o sistema Vitor no STF, o sistema Atos no STJ e vários sistemas de alguns tribunais, estão nessa fase de formação desse Big Data e dessa utilização para ferramentas de gestão. Numa segunda fase, nós já conseguimos ver o software apresentando minutas de decisões com base em resultados probabilísticos, embora ainda com acompanhamento humano. Alguns cortes nos Estados Unidos já conseguem fazer isso muito bem. Eu sei que nós temos inclusive alguns projetos que foram apresentados aqui em que alguns algoritmos já conseguem estruturar algumas minutas, mas a experiência que nós temos em algumas cortes na Flórida, em New Jersey, em Nova York, são então um relatório bem mais conclusivo. E nós temos ainda uma terceira fase, que é o que se chama de hard inteligência artificial, inteligência artificial forte, strong, em que o algoritmo ele apresenta autonomamente um despacho, uma decisão, uma sentença que tem validade jurídica, sem ali a supervisão ou acompanhamento de um sistema, de um agente humano. E nós, por mais que isso nos assuste, na China já existem alguns tribunais online em que eles noticiam que alguns tipos de decisões, alguns despachos são feitos por meio de inteligência artificial, mas uma experiência muito interessante tem sido feita na Universidade de Oxford e no University College London,
em que um robô ele já consegue, o algoritmo já consegue produzir alguns pequenos despachos, ainda é algo experimental, mas ele tem conseguido produzir alguns pequenos despachos com uma acurácia muito alta. E em termos dessas, quando nós analisamos essas experiências, nós precisamos ter algumas ponderações em relação a isso, sobre como isso tem se implementado no mundo inteiro. O primeiro ponto que nós precisamos distinguir é que a inteligência artificial não é uma mera matemática. Ela surge a partir de quando cientistas da computação e matemáticos envidam esforços para entender os sentidos, os desejos, as racionalidades humanas, formulando modelos matemáticos que possam vislumbrar potencialidades de futuros comportamentos, mas, obviamente, a formulação desses modelos, a construção desses modelos implica escolhas que, inevitavelmente, vão incorporar alguns vieses e algumas preconcepções de quem os formula. Na fase 1 que eu falei, esses problemas são menos evidentes. A chance de ocorrer algum problema desse tipo é mínima. Mas quando nós vamos para a fase 2 e para a fase 3, nós temos aí algumas questões técnicas e éticas que surgem que precisam ser refletidas. A inteligência artificial sempre é bem-vinda e será bem-vinda, mas nós precisamos também acabar, talvez, com essa ideia de que existe no senso comum de que a inteligência artificial é uma matemática computacional completamente objetiva, como calculadoras que vão alcançando um resultado lógico. Pesquisas requerem cautela, a questão do cálculo do nível de acurácia, e alguns softwares já têm se percebido alguns bias de decisões humanas. Então, a gente precisa ter cuidado para não repetir algumas experiências trágicas, como a que aconteceu em Fort Lauderdale, em 2016, na Flórida, em que alguns algoritmos que estavam sendo utilizados para auxiliar juízes na confirmação de prisões cautelares estavam calculando o nível de reincidência, mas eles estavam incorporando alguns bias étnico-raciais, de forma que foi feita uma pesquisa que conseguiu comprovar que pessoas negras tinham 2 vezes mais chances de terem as prisões cautelares mantidas em relação a brancos. E, no exterior, esse é um problema que, infelizmente, no Brasil nós não temos. Muitos desses algoritmos são feitos por empresas privadas. Algoritmos são fechados, tratados como segredos comerciais, e os tribunais compram esses algoritmos. Isso, obviamente, prejudica o controle cognitivo do juiz, das partes, e gera um cenário de incerteza, que até pode prejudicar a credibilidade do desenvolvimento da inteligência artificial. Um problema que no Brasil nós não temos, porque existe um controle bem efetivo dos tribunais em relação a esses softwares e aos algoritmos que são feitos. Aqui os tribunais eles tratam isso como uma política governamental, embora em alguns casos haja sim colaboração da iniciativa privada. Nós temos aqui alguns desafios para o futuro. Eu quero focar 2, né, nesse tempo curto. Primeiro, a necessidade de nós começarmos a pensar no marco regulatório ético sobre esses programas, esses projetos de inteligência artificial no Brasil, né? Essa adoção de inteligência artificial informando decisões públicas deve vir acompanhada de um marco regulatório que forneça segurança em termos de transparência dos algoritmos, em termos de accountability em relação à confecção e à produção desse Big Data, e à utilização desses sistemas informatizados, e também nós não podemos esquecer em relação à segurança e à proteção de dados. A inteligência artificial é mais transparente do que o cérebro humano, né? Ao contrário de um cérebro humano, nós conseguimos decodificar, auditar, questionar, interpretar um algoritmo sob diversas formas, o que nos garante, se bem feito, uma segurança bem maior nessa produção de dados. Não custa nada nós esquecermos que a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça fez um normativo recente, né, que trata dos valores fundamentais em relação a esses projetos, critérios técnicos e éticos, e que aí nós temos a União Europeia saindo na frente nesse ponto e dando ali um norte de como outros sistemas judiciais podem contribuir. E, num segundo ponto, uma preocupação tipicamente brasileira, que é uma preocupação de equalização e capilarização desse sistema. Nós temos ainda algumas desigualdades regionais em relação à execução desses programas, não de inteligência artificial, mas algo anterior, como de processo eletrônico mesmo. Existem alguns estados que ainda estão na era do processo físico, então nós precisamos aqui ter um cuidado, e eu penso que o CNJ, o Braulio está aqui, vai falar bem melhor sobre isso, mas eu tenho certeza que o CNJ está tendo esse cuidado de não deixar que essas disparidades regionais, essas disparidades tecnológicas se ampliem com o desenvolvimento da inteligência artificial. E temos que ter também esse cuidado de não transformarmos essa corrida da inteligência artificial em uma competição entre tribunais,
como nós vemos na utilização de alguns sistemas e alguns modelos informatizados de tribunais, de modo que isso se torne deletério. Pelo contrário, eu acho que também uma função aí do Poder Judiciário nesse ponto é criar um ambiente muito colaborativo de produção e compartilhamento de conhecimento. Em suma, meu tempo já esgotou, eu trago uma mensagem de otimismo em relação à inteligência artificial. Eu acho que a nossa atividade jurisdicional vai mudar muito nos próximos 5 anos. Antes eu dizia 20 anos, agora eu digo 5 anos. E nós temos aí o juiz cada vez mais se transformando num gestor de instrumentos de inteligência artificial, contribuindo para uma jurisdição empiricamente informada e, se bem articulada, certamente com a melhor qualidade para o jurisdicionado. Muito obrigado.